Olá, boa noite. Estamos no ar pela RIT. Obrigado pelo seu carinho. Estamos aí no final de semana, uma semana de muitos temas aqui na nossa programação. E a RIT é isso aí mesmo. E esse é o lema do programa Vejam Só. Semanalmente trazer aqui temas que possa levar até você o conhecimento de algo que, porventura, você tenha a ter algumas dúvidas. E no tema de hoje nós estamos perguntando: como a Bíblia explica cair o teto de uma igreja na hora do culto? Será que tem explicação? Por que essas coisas acontecem? Deus é soberano? Deus não é soberano? Será que Deus permite que coisas como essa possam acontecer? Vidas sendo dizimadas, de repente, quando vidas caminham para um local em busca de receber uma bênção de Deus, e de repente uma tragédia desse tipo acontece. Nós vamos estar explicando isso aqui hoje. Para isso nós temos aqui dois pastores que trazem profundamente uma explicação do porquê disso tudo. E isso você vai aprender agora, no Vejam Só, que está no ar. Muito bem, deixa eu me ajeitar aqui. A gente pega assim meio de surpresa. E o tema de hoje é um tema interessantíssimo. Vamos deixar na mão desses dois convidados aqui, que hoje eu quero aprender com eles também. Vamos entender por que essas coisas acontecem. Mas nossa enquete de hoje está perguntando, preste atenção na enquete. Segundo Timóteo 3,12, lá está escrito: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí está a pergunta: esse texto é justificativa para cair o teto de uma igreja? Aí você tem ali três opções. A primeira você pode optar sim, a segunda não, a terceira não sei. Você pode optar por uma dessas três opções e você vai concorrer ao kit Jô Rezende. Deixa eu ler de novo a enquete. Segundo Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse texto justifica para cair o teto de uma igreja? Sim, não ou não sei. Participe lá, o nosso site é www.rittv.com.br/vejam só. Vai lá, participe e você está concorrendo ao kit Jô Rezende, que vamos sortear agora na semana que vem, tá bom? Bom, deixa eu aqui apresentar os nossos convidados e depois de apresentá-los nós vamos ver a matéria, né? E vamos então estar debatendo esse tema aqui. Como a Bíblia explica cair o teto de uma igreja na hora do culto? Esse é o tema. Deixa eu começar pelo reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior. Ele é diretor do Seminário Presbiteriano JMC e é pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Guarani. Pastor Ageu Cirilo, obrigado pela sua presença, boa noite. Obrigado. Seja bem-vindo aqui conosco. Vamos estar aqui ensinando, passando um pouco do conhecimento para tentar esclarecer esse tipo de coisa que aconteceu aí, não só na nossa querida Igreja Renascer, mas em alguns outros tempos também. Não que nós vamos aqui usar o programa para estar criticando ninguém. Vamos acompanhar o debate, aí você tira aí a sua conclusão. Deixa eu falar aqui com o pastor Acil Neri. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, Kadosh. Fala do Kadosh, a gente lembra daquela banda bonita, a banda Kadosh, a banda Kadosh. Pastor Acil, é isso? Isso, Neri? exatamente. Boa noite, pastor. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Quer dizer que o senhor fez parte da... Até hoje faz parte da banda? De certa forma, sim, fiz parte, tive o privilégio, a honra de fazer parte da organização, né, da banda e tal, e depois, com a instituição do ministério, com o chamado da parte de Deus, nós continuamos, né? Temos o pastorado. Bacana, eu estou feliz em estar recebendo o senhor. Conheço o pessoal da Banda Kadosh, o Sidney. Esse pessoal fez um trabalho comigo, há muito tempo trabalho social, por uma instituição que defendia ajudar os carentes, a gente entregar muita cesta, ajudou muito nesse trabalho. Agora, antes da gente entrar aqui no tema, vamos ver a matéria e aí depois a gente vai estar falando sobre o tema de hoje. Vamos à matéria.
Uma fatalidade. Era um domingo quando aproximadamente 600 pessoas que estavam saindo de um culto da Igreja Renascer em Cristo foram surpreendidas com o desabamento do templo. Aproximadamente 100 pessoas ficaram feridas e 9 morreram com a tragédia, que aconteceu na sede da igreja, na Avenida Lins de Vasconcelos, em São Paulo. Foi assustador, mas graças a Deus eu estou bem. Logo em seguida uma fumaça em cima, então aí que eu vi que o telhado tinha desabado. E aí as portas se abriram, que fica fechado na hora do culto. Quando abriu, aí o pessoal saiu gritando, correndo, já tudo desesperado. A perícia fotografou e recolheu objetos para investigar as causas do acidente. O imóvel estava com um alvará de funcionamento em dia e, segundo o presidente da igreja, não foi feita nenhuma reforma sem autorização da prefeitura. Estava tudo em ordem, aprovado pelo CONTRU, tudo direitinho. Aliás, o CONTRU sempre foi muito exigente, estão certos disso e nós tínhamos tudo certinho. Isso foi o que sobrou do templo da Igreja Renascer em Cristo após sua demolição. Uns acreditam que o acidente foi por falha humana, outros já acham que foi permissão divina. Afinal de contas, como a Bíblia explica cair o teto de uma igreja na hora do culto? Essa é a pergunta do Vejam Só de hoje. Pergunta essa que de cara eu vou repassar aqui para o meu querido reverendo Ageu Cirilo. E aí, como é que explica isso aí, pastor? Bom, a nossa solidariedade com as famílias enlutadas. Foram 9 mulheres mortas desta vez e as famílias devem estar sofrendo bastante. E explica-se porque nada acontece fora do controle de Deus. Assim como caem casas de pessoas não crentes, caem casas de crentes também, de pessoas que temem ao Senhor. Então, eu creio que de maneira alguma alguém pode pensar em castigo ou ação de demônios, mas essas coisas acontecem para crentes e não crentes, né? E nós cristãos confiamos que todas as coisas cooperam. Nós não sabemos de que forma, mas Deus em tudo tem seus planos. Eu creio assim. Será que Deus queria mudar alguma coisa ou ensinar alguma coisa? Será que Deus usaria essa possibilidade para querer advertir os irmãos de alguma coisa? Falando da igreja, eu acho arriscado a gente Claro. emitir alguma opinião sobre o juízo de Deus. Agora, certamente que famílias em desastres, elas podem aprender muita coisa, podem se aproximar de Deus, né? Pessoas desviadas podem se aproximar mais do Pai. Então Deus opera por caminhos que às vezes para nós são misteriosos, mas Ele sempre faz aquilo que está na sua vontade. A gente entende realmente por esse lado. Agora, pastor Acil, né? Pastor Acil, como é que o senhor vê? Olha, eu vejo, a minha opinião, não só também de abraçar as famílias enlutadas, mas de dar apoio também aos nossos colegas, né? Pastores, bispos, Bispo G é um legislador, Bispo Zé Brino é um legislador. Eu tive a oportunidade de conhecê-los, né? E sei da integridade deles, do zelo pela obra do Senhor. Então, o que acaba acontecendo? Nesse pouco tempo que temos, nós temos que notar que muitas vezes um fato natural que a Bíblia explica que o sol nasce para o ímpio e para o justo. Tudo é possível acontecer ao ímpio e ao justo. Eu estava comentando um pouco tempo com o reverendo Ageu sobre isso. O próprio salmista Asaf, no Salmo 103, ele se fica inconformado com o que ocorre, por exemplo, assim, com o sucesso, o êxito, por exemplo, de um ímpio numa determinada coisa, etc. Mas em Eclesiastes vem explicar sobre isso. Jó também, que muitas pessoas evitam de falar, também fala, porventura não obtive o bem do Senhor e o mal eu não teria. Então é um momento nós, como evangélicos, de refletirmos o que o Senhor tem para conosco. Nós estamos preparados somente para as bênçãos? Nós estamos preparados somente para sorrirmos? Nós também devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E há um momento que nós temos que chorar. E é um momento que nós temos que chorar com a igreja Renascer, que são irmãos. Como devemos chorar, por exemplo, com aquele que é vítima de homicídio,
também com essa família que não conhece a Deus, porque ainda há o aspecto da salvação. Então são vários aspectos. E isso, eu estava comentando como pano de fundo com o reverendo, é utilizado para perseguir a igreja. É utilizado. Então, muitas vezes, nós temos que estar atentos a isso, entendeu? E a igreja, ela tem que ter conhecimento da palavra de Deus, porque nós temos que consolar. Estamos por isso que o Senhor Jesus, Ele nos deixou consolar. É difícil, é duro, é difícil. Mas nós temos que ter o consolo do Espírito Santo, aplicar isso na nossa vida, pois a nossa promessa é ir ao encontro do Senhor. E o pano de fundo de tudo isso, a pergunta, que eu não sei, que apesar que o senhor que é o entrevistador... Não, por favor. Mas a pergunta é, no ônibus, ou o teto caiu, o carro bateu, você tem consciência da sua salvação? Você está certo? Será que, por exemplo, eu estou debaixo do teto de uma igreja, eu estou na minha igreja, o teto caiu, você vai para o céu? Mas vamos analisar, pastor, como nós estamos falando assim, infelizmente, muitas coisas são movidas pelo calor da mídia. Então, é uma criança que cai do prédio, aí fica aquela discussão. Agora, nós estamos na fase de uma menina que houve uma questão de estupro, entendeu? E outras situações. Mas, no fundo mesmo, na nossa cidade, no nosso país, será que nós somos mesmo no prédio onde o prefeito mora? Será que está em ordem a segurança? O habite, o CONTRU, com a documentação que existe? Então, são alguns factoides que acontecem, por exemplo, que servem, no fundo, para se perseguir a igreja, que a igreja tem um papel. Por exemplo, ninguém comenta o quanto, por exemplo, que a igreja, eu não falo não só a Igreja Renascer, mas a Igreja da Graça, a Batista, a Presbiteriana, quantas famílias foram resgatadas das drogas? Recuperadas. Quantas pessoas foram tiradas do crime? Quantas pessoas foram livres de uma vida perniciosa, de uma vida aí, e que a igreja recupera, que seria papel do governo? Se todo narcodependente, se todo, por exemplo, dependente de droga, fosse depender da assistência governamental, eles teriam um rombo 10 vezes maior do que o nosso INSS. Não teria condições. E um tema em cima de uma igreja, para muitos rende muito mais, né? As pessoas, inclusive a mídia, né? Parte da mídia vibra demais quando há uma tragédia em cima de uma igreja. Agora, eu creio que nós não devemos esperar outra coisa da nossa sociedade. Sim, né? claro. Porque quando a igreja começa a trabalhar e começa a mostrar o seu valor, aquele mundo que jaz no maligno vai perseguir a igreja mesmo, né? Aliás, é uma prova de que nós estamos trabalhando para a glória de Deus as perseguições. Quando as perseguições vêm, é porque isso prova que nós estamos no caminho. E exatamente, o que ocorre? A Bíblia nos adverte. A Bíblia, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o Senhor Jesus adverte. Não, eles não rejeitam, eles rejeitam eu e vocês. Ou seja, eu tenho Jesus, às vezes podemos ser honestos, fazer o nosso papel, somos rejeitados, perseguidos, por quê? Porque Jesus está em nós. E o mundo não nos quer. O mundo não nos rejeita assim como rejeitou Jesus. Então, a perseguição serve de um alerta para nós tomarmos posse da nossa fé, porque as pessoas ficam nessa teórica ilusão, não, o Brasil e essas coisas, né, vulgares, não, Deus é brasileiro, não, o Brasil não tem terremoto. Tudo vai acontecer. É terremoto, a morte, tudo está escrito na Bíblia que irá acontecer, irá nos atingir. Nós é que temos que estar convictos da nossa salvação, convictos em Jesus Cristo, bem-aventurados por aqueles, entendeu, que vos injuriarem, vos perseguirem, entendeu? Porque fazem isso por causa do meu nome. E nós temos que estar atentos a isso. Hoje, como pastor, ou como pastores, nós temos que estar atentos ao seguinte: se eu cometer um erro, as autoridades estão aí. As leis do nosso país, elas cobrem qualquer situação. Qualquer tipo de situação, nós temos leis suficientes, leis rígidas, para serem cumpridas. E eu tenho que ser submisso às autoridades. Diz a minha Bíblia, a Bíblia do católico. Está lá escrito.
Aí. E a nossa justiça ela tem que exceder a dos homens. Gente. Exatamente. Agora, como servo do Senhor, quem sou eu para julgar o meu irmão? Sem dúvida. Quem sou eu para dizer que foi por causa disso, um fator, esse ou aquele? Vocês acham, vou fazer uma pergunta, vocês acham, qualquer um que se sentir à vontade possa responder, vocês acham que isso que aconteceu com os nossos irmãos da Igreja Renascer, Deus não está querendo também preparar um crescimento maior em cima disso para eles? E isso vai depender da maneira como os seus membros, por exemplo, se comportarem? Sim, porque todos nós falamos de experiência com Deus. Nós tivemos um caso também da Igor de Osasco, que também foi uma vigília. Até muito mais vidas foram... Sim, foi uma vigília. 29 vidas foram tiradas. Foi uma vigília e eles sofreram também, foram expostos também de uma forma violenta pela mídia e sempre com o mesmo foco. Mas ninguém falou que a igreja se purificou, até famílias, etc. Como a própria Igreja Renascer está fazendo, que é o papel dela, não só como igreja, mas como, por exemplo, o presidente da igreja, que é o Bispo G, que é um legislador, claro. Ele dificilmente, que é um homem que guarda as leis, dificilmente deixaria acontecer uma situação dessa. Então, o nosso momento é de nós prestarmos solidariedade, de orarmos e intercedermos por isso. E aqueles irmãos que infelizmente faleceram, eles morreram salvos do Senhor, eles estarão lá aguardando aquele grande dia, quando o Senhor Jesus irá voltar sobre as nuvens e buscar a sua igreja. Cabe a nós orarmos e estarmos atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Para cada um que viu essa imagem aí, essa reportagem, Deus com certeza falou de alguma forma. Nos deu uma atenção para refletirmos sobre algo. Talvez você que está vendo essa televisão pode refletir, você parar de adulterar, parar de se viciar na droga, parar de cometer algo contra seu irmão, acordar, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque, veja bem, isso está bem claro, você não está garantido. Mas aí o senhor está falando em termos de membro, também Deus pode também estar querendo falar também com o próprio pastor. Sim, também. Talvez está brincando. Agora, porque hoje que tem de pastor fazendeiro, tem pastor que deixou de ser pastor, né? Virou fazendeiro. Eles acham que são donos das ovelhas, eu tenho usado esse termo ultimamente. Acho que são donos das ovelhas e ninguém é dono de ovelha nenhuma. Dono das ovelhas é Deus. Deus não deu autonomia para ninguém. Agora, uma coisa, pastor, que... Tem que estar aqui para aplacentar, não é para... Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente olha para as tragédias e vê sempre as desgraças, mas se esquece de ver a graça. Não é? Em 2007, quando veio aquele avião da TAM aqui perto de nós, em São Paulo, e 200 pessoas morreram carbonizadas, e aquilo chocou a cidade, nós falávamos na igreja que atrás disso a gente deve ver a graça de Deus. A graça, em primeiro lugar, porque aquele avião não caiu num prédio residencial. Caiu num galpão com alguns funcionários, mas se caísse num prédio residencial, e ali tem muitos, seriam muito mais centenas de vidas. A graça de Deus nos protegendo no dia a dia. Em São Paulo, são 600 aviões por dia sendo recebidos no nosso aeroporto. Então, cai um de vez em quando, mas é a graça de Deus sustentando os 600 para que não caiam e não morram mais vidas. Então, Deus nos protege em momentos que nós nem imaginamos. Deus nos livra de situações, né, de perigos, de assaltos, de acidentes trágicos, e por vezes a gente nem percebe que Deus nos livrou. No caso da Renascer, aconteceu isso de fato. Foi num intervalo de cultos que aconteceu aquilo. Imagine se as 600 pessoas estivessem sentadas quando o teto caiu. Então, aquilo foi a graça de Deus. Morrer só 9 pessoas e não morrer 600 pessoas. E louvado seja Deus mais motivos, inclusive, para agradecer ao Senhor e agradecer a Deus, entendeu? E a totalidade de pessoas que estavam lá, entendeu? O próprio pastor que estava na hora para iniciar o outro culto, etc. Uma série de fatores. Agora, a Bíblia é clara que haverá um tribunal separado para nós, pastores. Nós vamos dar conta do sangue das ovelhas que são do Senhor. Tanto é que o Senhor fala lá sobre o bom pastor. Entendeu? Sobre o bom pastor, sobre o mercenário, justamente sobre isso. Mas o que a Bíblia fala? Não julgueis os meus profetas e não toqueis nos meus ungidos. A gente sabe que Deus é soberano.
Exatamente. Mas ele vai mandar alguns para o inferno porque não obedeceram a sua palavra. Isso ele é claro. Eu queria ler um texto aqui que está no livro de Isaías 38, 17, até em cima de um comentário que o senhor falou sobre Jó. E o Ezequias recebeu uma notícia de que ele iria morrer. Sim. E aí ele orou a Deus. Aí no versículo 17, da mesma história do Isaías, versículo 17 de Isaías 38, ele diz: eis que foi para a minha paz que eu tive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção. Isso aqui é interessante. O Ezequias, que foi um grande, da tribo de Judá, um grande rei, que fez coisas maravilhosas, de repente ele é tomado por uma enfermidade e recebe a notícia de um grande profeta, Isaías. Ele percebe que ele tem crédito com Deus, isso é importante. Ele vira o rosto lá para a parede, ele ora a Deus, ele vence aquela... Se ele entende que aquilo foi para a paz dele, que aquele mal, ele entende, eis que para minha paz estive eu em grande amargura. E ele chega a dizer: tu, porém, amando a minha alma, livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Sim, e tanto que o Senhor é soberano que Isaías, mal chegando ao pátio, Deus manda ele voltar e falar para ele que ele está curado e acrescentar 15 anos de vida à vida dele. Aí não só prova como a soberania de Deus, mas prova que nós temos que manter um relacionamento pessoal com o Senhor. Até mesmo no momento de dificuldade, eu e o Senhor. Como estou eu e Deus? Entendeu? Nesse exato momento. Agora, me desculpa, pastor. Sim. Eu queria dar uma polemizada um pouquinho, para esquentar o... Você percebeu, né? Eu vou fazer assim. Não, eu quero dizer, eu vou jogar uma pergunta, depois eu vou chamar um break, e aí nós vamos comentar sobre isso. Eu acho que isso também serve para chamar a atenção de outras instituições, porque a Bíblia fala muito que a gente tem que primeiro vigiar e depois orar. Sim. Vocês não acham, vou deixar a pergunta no ar, que falta também um pouco de vigilância, porque muita gente acha que é só chegar, olhar o galpão, entrar para dentro, falta um pouquinho de coisa a mais, não é verdade? A gente vai voltar e aí vocês vão se encarregar de dar essa resposta aí para os nossos telespectadores. A resposta é de vocês, eu só boto o fogo, tá bom? Vamos lá, a gente volta já.